Se fala muito que o Brasil hoje não consegue formar técnicos como formava antigamente, né? E aí qual a solução que se tem para isso? Né? Ao invés de se pensar na formação na profissionalização, né, desses técnicos, se tem um curso da CBF, beleza, né? Muitos vão fazer o curso da UEFA, o curso da FIFA, alguns fazem até o curso da AFA, que é reconhecidamente um curso de técnicos muito bom, né? Tanto que não à toa tem muitos técnicos argentinos hoje no futebol brasileiro, né? Ali eu estava vendo aqui o Gustavo Andrade falando aqui nos comentários que o São Paulo vai ser candidato a título. Bem, o São Paulo acaba de contratar o técnico argentino Luiz Zubeldia, né? Que é um técnico relativamente novo de idade, mas que tem uma trajetória já muito interessante, né? O cara começou muito cedo, né? Foi campeão da Sul-Americana ano passado com a LDU e que é um nome em ascensão, né? Então a gente tem o Gabriel Milito no Galo, que eu falei anteriormente, né? Então, o próprio Eduardo Cudê no Internacional, que acho que desses três talvez seja o mais oscilante, né? Que tem trabalhos mais oscilantes, mas eu acho que são por outras questões, não são necessariamente por questões de potencial, de técnica do Kudê e tal, né? Acho que na parte ali emocional ali, ele não. Às vezes ele talvez aparenta perder um pouco o controle do grupo dos clubes e tem relações estranhas assim dentro dos clubes que ele está, né? Foi no Inter antes, no Galo e agora de novo ali depois da eliminação do Gauchão. Mas o ponto é, qual a solução que se encontra? Trazer técnicos portugueses, argentinos ou no geral técnicos estrangeiros, né? Como se isso fosse a salvação da lavoura, né? Então isso é um problema de certa forma. E aqui não é fazer nenhum ufanismo nacionalista ou algo do gênero assim, nada longe disso, né? Até porque o futebol brasileiro, campeão do mundo de 58, ele tem uma influência direta da escola húngara de futebol, né? Para quem não sabe, entre os anos 1930 e os anos 1950 no Brasil, muitos técnicos de origem húngara, né? Estiveram treinando clubes brasileiros e tiveram uma influência muito grande na formação do futebol brasileiro. O mais famoso é o Bela Gutmann, né? Que treinou São Paulo. A gente pode citar outros exemplos, né? Também técnicos argentinos e uruguaios que desde o início ali do futebol no Brasil também deixaram contribuições muito importantes por aqui. Lembrando que, né, a Argentina e o Uruguai se destacam no cenário mundial muito antes do que o próprio futebol brasileiro, né? Então o problema em si não está só em trazer técnicos estrangeiros, mas em fazer isso sem fortalecer do outro lado técnicos brasileiros, né? Então antes a gente estava brincando com o Jair Ventura, né? O Jair Ventura é um técnico que perdeu um espaço, né? Que tinha anteriormente no cenário do futebol nacional, né? Principalmente depois da chegada dos técnicos estrangeiros. Só foi pelos técnicos estrangeiros? Não, tem a questão do trabalho dele. Né? Ele teve trabalhos muito ruins também, trabalhos muito inconstantes, etc, etc, etc. Né? Hoje, por exemplo, que técnicos brasileiros são unanimidades? Né? Praticamente nenhum. Né? Vamos pegar o Renato Gaúcho do Grêmio. O Renato, por mais que tenha um trabalho extremamente vitorioso, né? Ele vira e mexe, como por exemplo a atitude que ele tomou ontem no jogo contra o Bahia, que se coloca em questão, né? Não, isso é uma atitude de se fazer e tudo mais, ou toda aquela coisa. Não, o Renato ele treina mesmo ou só escala, né? Então tem várias questões ali que passam. Eu discordo quem acha que o Renato não treina, o Renato treina sim, né? Eu acho que às vezes ele treina, mas treina mal, né? Tem coisa que ele faz errado. Mas, por exemplo, Dorival, Fernando Diniz, né? Então, me passa essa solução do estrangeiro. O estrangeiro tem mais voz, né? Aquela coisa, não, é porque é de fora porque é melhor. Não necessariamente, né? Quantos portugueses passaram por aí e afundaram, né? Tiveram uma passagem terrível, né? Mesmo de outras nacionalidades. Então tem um outro ponto aí que a gente pode pensar, utilizando aí um conceito das ciências humanas, né? Que é a ideia de colonialidade, né? De colocar a solução no técnico estrangeiro. Para mim, não nada mais colonial. E aí, que sei que os guris, obviamente, não gostam do Palmeiras, por uma questão óbvia, né?
Mas o que a torcida do Palmeiras fez, foi colocando aquela caravela em homenagem ao Abel Ferreira, para mim é o símbolo desse pensamento colonial, né? Que consciente ou inconscientemente continua aí habitando os corações de muita gente, né? De achar que são os europeus que vão trazer soluções para os nossos problemas, enquanto a gente pode construir nossas soluções aqui também, né? Claro, podendo ter a ajuda dos europeus, sim, sem problemas, mas não colocando eles como, né, o centro da coisa, né? Fala aí, guris. De plena acordo. O que tu acha, Luiz? O Michel deu a concordância dele. Não, total. E foi interessante você comentar esse lance da torcida do Palmeiras, e aqui eu não vou fazer nenhum clubismo, tá? Porque o assunto é sério. A repercussão, né, foi mínima. E eu, pelo menos, não notei. Acredito que poderia ocorrer com outras torcidas também, porque daí não é um problema clubista, né? Não é da torcida do Palmeiras. Poderia acontecer com a torcida do Corinthians, caso o Vitor Pereira conquistasse algum título e permanecesse. Poderia ocorrer com o Cruzeiro. Enfim, poderia ocorrer. E aí é algo que é algo propriamente do Brasil, como o Michel colocou ali, né? Complexo de vira-lata. Porque é de fora é bom. E isso se aplica a tudo, né? A jogador, principalmente treinador hoje em dia. E estou pleno de acordo com a relação, com o trabalho que deveria ser feito sobre treinadores aqui no Brasil, né? E ele é um trabalho que poderia ser feito juntamente com uma atenção maior e de estruturação da base no Brasil, né? E a gente já comentou, né, sobre a Copinha em alguns episódios ali do podcast, e é um trabalho que poderia ser feito conjunto, e a CBF podia investir nisso, e não apenas curso, né? Claro, o curso é importante, ter as licenças, tanto da Europa quanto da Conmebol, né? Mas estruturar, porque daí o trabalho do treinador também ele não é apenas teórico, né? Ele depende de uma série de circunstâncias que talvez lhe sejam alheias, né? Então, por exemplo, trabalho de base, estrutura, desde o campo, alimentação dos atletas, acompanhamento psicológico, enfim, são coisas que, do ponto de vista técnico, são alheios aos treinadores, né? Não são trabalho deles, mas que, se ocorressem no futebol brasileiro, poderiam auxiliá-lo, né? Poderiam dar uma outra perspectiva e poderiam até ser, digamos, condições assim que os torcedores levariam em conta na hora de julgar o trabalho de um treinador. Aqui no Brasil, o treinador dura, sei lá, se não ganha os primeiros 5 jogos, não dura, né? O exemplo do Antônio Oliveira no Corinthians é claríssimo. Ele entrou ontem, tem, se não me engano, 12 jogos, e acho que o Michel pode me corrigir, eu não lembro o número exato de jogos que ele tem. Se eu não me engano, ele tem 6 vitórias, 4 derrotas e 4 empates, alguma coisa assim. Então ele tem mais de 12 jogos. Mas enfim, o cara chegou ontem porque o time não tá jogando bem, já uma parte da mídia já estava toda alvoroçada aí para demitir o cara, né? Colocando a demissão do cara em pauta, né? E a gente sabe que isso é proposital, né? Isso às vezes parte até de dentro do próprio clube e acaba moldando a opinião das pessoas. Então, como que você vai jogar o trabalho de um cidadão com 12 jogos, né? Você pode tecer as críticas e elas devem ser dirigidas ao trabalho dele, mas, né, há certas ponderações a ser feitas. E eu acho que é isso. E ele é um português, né? Se ele fosse um brasileiro, talvez ele já tivesse caído. Fosse um Jair Ventura, um Alberto Valentim, aí não entrando no mérito do trabalho e na qualidade de treinador deles, mas só pelo fato de serem brasileiros, provavelmente já teriam caído. Outros estariam muito mais pressionados, enfim, ou seriam muito mais criticados na mídia, né? E aí tem um outro lado também que é importante ressaltar, para passar a bola, que é o certo corporativismo que a mídia tem, né? Sobretudo com treinadores mais velhos. Há uma certa boa vontade também da mídia em relação à avaliação do trabalho de treinadores como, sei lá, o Luxemburgo, que esse último trabalho no Corinthians ficou bem queimado, né? Mas sempre volta, né? Em alguns comentaristas nas bancadas sempre voltam, o Luxemburgo, o Felipão, o Mano, né?
o Abel Braga, enfim, né? Então há um certo corporativismo também da mídia em tentar, e é uma certa resistência, né, com treinadores jovens, de reavivar esses treinadores. Não que eles não possam contribuir, eles podem, mas talvez trabalhando nos clubes, talvez não seja a melhor maneira deles fazerem isso, né? Enfim. É bem por aí mesmo. Acho que o Roger Machado é um bom exemplo disso também, né, cara? É um técnico que teve um ótimo trabalho no Grêmio, né? Saiu queimado e tal. Teve outros trabalhos que não foram tão bons, mas que agora vem fazendo um trabalho bem interessante no Juventude. E que, bem, né, se for para pensar, né? E não é nenhuma falta de respeito ao Juventude, algo do gênero assim. O Juventude é um clube de terceira prateleira no futebol brasileiro. Normalmente, né, um time normalmente joga a Série B, né? Fazer um bom, agora tá na Série A. Enfim, né, o Roger é um cara que começou no Grêmio, treinou o Fluminense, foi, né? Foi o Fluminense que ele treinou, né? E, enfim, já cai para treinar o Juventude, né? Não teve uma passagem por São Paulo, mesmo Treinou pelo Bahia próprio também. treinou Bahia também. O que, de certa maneira, né, para a lógica centralista, né, da mídia tradicional, né, e isso vale não só para São Paulo e Rio, mas também aqui para o Rio Grande do Sul, já é abre aspas, saída do centro, né? Então, não se trata o futebol do Nordeste com a grandeza que ele tem, né? Ninguém trata. Só no Nordeste mesmo, né? Mas se tu esperar da Sport TV, esperar do ESPN, que tratem o futebol do Nordeste da maneira que deve ser tratado, não vai acontecer, né? Então a gente tem também já esse escanteamento, né? Do cara que estava ali, né? Que nem agora o Carpini. O trabalho absurdo no Água Santa, um trabalho maior ainda no Juventude, chega no São Paulo. Bem, estava dando certo até o momento, depois deixou de estar. E aí? Vai para onde agora? Né? Vai voltar para Água Santa? Não. Mas vai ter chance também em algum clube de Série A? Seja ele do Sudeste, do Sul, ou mesmo algum clube do Nordeste? A gente precisa ver. Então, por exemplo, hoje, né, o Vasco demitiu o Ramon Dias, né? O Carpini pode ter uma chance no Vasco? Vou ser sincero, não sei. Acredito que não. Acredito que o Vasco vai buscar algum técnico sul-americano que não seja brasileiro, algum técnico europeu, provavelmente português, né? Então, e por que não Carpini, né? Então, tem vários questionamentos que a gente pode pôr ali. Vários, e vários, e vários, e vários. E realmente há um peso maior sobre esses técnicos jovens. E bem, ninguém fala quando, por exemplo, que nem tu disse, né? Um Luxemburgo, um Filipão, indo de mal a pior, mas tá tudo bem, né? Eles têm o nome e tal. Mas enfim,